Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso, do nosso módulo desta semana de História e Filosofia do Desafio Jovem. E agora nós vamos trabalhar a segunda parte da introdução básica ao programa residencial de recuperação do Desafio Jovem. Nós trabalhamos a parte 1, que foi o centro de indução, a fase de indução, e agora nós vamos falar sobre a fase de treinamento, a segunda fase do programa do Desafio Jovem. Como vocês sabem, esse material foi elaborado e desenvolvido pelo pastor David Berry e a sua equipe, e está sendo apresentado por mim, Wagner Zanelato, que já estou com vocês aí algumas aulas sendo tutor neste módulo. Então vamos lá para a nossa aula. É interessante que quando nós trabalhamos na primeira fase, a fase de indução, e esse centro é um centro preparatório, a fase preparatória, que tem alguns objetivos específicos, esse tempo leva de 1 a 4 meses. A segunda fase, a fase de treinamento, alguns centros fazem no mesmo lugar, outros têm separados, a fase de indução num lugar, a fase de indução num lugar e a fase de treinamento em outra. Então, esse programa leva de 5 a 12 meses. Agora, por que esses centros passaram a existir? Por que se levou em conta esse objetivo do centro de treinamento? Esse treinamento mais aprofundado e avançado. A questão é que, quando nós olhamos para o início do Ministério do Desafio Jovem, as pessoas, como eu disse, elas eram levadas às igrejas, e depois nós tivemos lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, o primeiro centro de indução, que foi lá no Desafio Jovem do Brooklyn. Entretanto, naquela altura do programa, percebeu que se faltava algo, que precisava de algo mais aprofundado, de um discipulado mais intenso. E aí, então, teve-se a ideia pelo pastor Frank Hammonds, que foi o primeiro diretor do Desafio Jovem lá na Pensilvânia, da Farm, da fazenda, onde existe até hoje, e lá então começou o trabalho do Desafio Jovem, essa fase de treinamento. Ele que inaugurou, ele que deu início a essa segunda parte. Então, isso passou a ser parte da estrutura do programa do Desafio Jovem, sendo então essa segunda fase algo muito importante. Quais são os benefícios dessa estrutura, né, nesse programa residencial de 2 fases? Os benefícios é que você pode dar uma consistência maior para os alunos. O discipulado ele é muito mais aprofundado nesse caminhar com os alunos, e aí você reintegra o aluno com mais consistência para a sociedade, com mais estrutura, porque você o prepara melhor para enfrentar as questões da vida. O que é necessário para um programa residencial de treinamento, de recuperação? Aqui no Brasil nós temos muito a tendência de termos os nossos centros afastados da cidade. Isso tem os seus benefícios, também tem pontos negativos, pontos positivos e negativos, mas é muito importante pensarmos em algumas coisas. O tamanho do local. Às vezes nós temos um local muito grande ou pequeno demais que não comporta aquilo que nós vamos desenvolver nesse local. Outra coisa importante é pensarmos na finalidade do que vamos fazer. Então, quando você pensa na estrutura, você tem que pensar na finalidade do que você vai fazer. Você tem espaço para isso, você tem espaço para salas de aula, capela, refeitório, dormitórios, essas coisas são muito importantes. E a localização também, que seja de fácil acesso para as famílias, para a comunidade, para que os alunos possam ir para estes centros de treinamento. Quais são os objetivos nessa fase de treinamento? Então nós vamos ver agora alguns objetivos. O primeiro é comprometer-se com uma vida livre das drogas. Ele já passou pela fase de indução, 4 meses. O que se espera dele é que ele tenha esse compromisso com essa vida
livre das drogas. A segunda é aprofundar o relacionamento com Jesus. Desenvolver isso de forma mais consistente e mais intensa do que na primeira fase do programa. E desenvolver um plano de recuperação pessoal. Quais são os seus objetivos? Quais são os seus planos para a sua vida? Para a vida do aluno. Isso é muito importante desenvolver e que o aluno desenvolva estes objetivos e essas metas na sua recuperação. Também é importante desenvolver um plano de saída para a vida depois da graduação do Desafio Jovem. Esse é um problema fundamental que nós precisamos resolver nos nossos centros, porque muitos centros têm aprimorado seu programa, têm aprimorado a sua fase de indução, de treinamento, de entrada, de permanência no programa e têm recebido muita bênção de Deus nesse sentido. Porém, ainda não trabalham nesse quesito de preparar o aluno para regressar à sua casa. Infelizmente, alguns centros querem guardar os alunos para sempre e deixá-los ali no Desafio Jovem o resto da vida. Queridos, se o indivíduo tem um chamado de Deus e quer servir no Desafio Jovem, glória a Deus, amém por isso. Agora, o aluno, ele vem para o Desafio Jovem e nós temos que nos lembrar da nossa missão, que é evangelizar, discipular pessoas e prepará-las para serem habilidosas e íntegras no relacionamento com a família, com a igreja, no trabalho, onde quer que estejam. Temos que lembrar da nossa missão. A nossa missão é preparar os alunos para devolvê-los para suas famílias ou devolvê-los para o mundo aí fora para que eles façam parte da grande comissão. Então, é necessário desenvolver um plano de saída, um plano onde o aluno possa estabelecer metas a curto, médio e longo prazo na sua vida. Outra coisa importante é continuar esse restaurar do relacionamento com a família. Se tem relacionamentos quebrados, se tem dificuldades, é importante que seja restaurado esse relacionamento com a família. Quando nós pensamos na estrutura do programa de treinamento, nós temos algumas diferenças pequenas e básicas em relação à fase de indução. Nessa fase de treinamento, temos os horários consistentes, estruturados e, como vocês podem ver aí no exemplo, nós temos aí toda uma programação, algumas coisas são semelhantes, mas algo que começa a acontecer nessa altura do programa é que alunos com 5, 6 meses, acima desse tempo, e quanto mais tempo estão no programa, a vigilância se torna menor e a liberdade maior. Esse é o grande fator diferencial da fase de indução para a fase de treinamento. Na fase de indução, a vigilância é maior e a liberdade menor. Agora, a vigilância começa a ser menor e a liberdade maior. Para quê? Porque nós precisamos experimentar esses alunos no dia a dia, em situações pequenas. É óbvio que alguns centros já fazem isso, mas é óbvio que nós não vamos soltar os alunos para saírem por aí sozinhos. Mas alguns centros, quando um aluno, por exemplo, precisa ir ao médico, vão 2 alunos juntos, vão sozinhos, pegam um ônibus e vão. 2, 3 alunos, não vai nenhum monitor, nenhum obreiro. Por quê? Porque eles já devem ter liberdade para gerir as suas funções e as suas atividades, as situações que acontecem no seu dia a dia. Então isso é muito importante. As aulas bíblicas continuam a acontecer, elas não cessam, elas não param. Isso é todo o tempo de programa. Nós temos aulas bíblicas, temos treinamento de princípios e valores cristãos. E nós devemos fazer disso uma prioridade nos nossos horários semanais. Entretanto, nessa altura, é muito provável que você já tenha concluído os estudos em grupo para novos cristãos. E aí, então, nós devemos ministrar estudos em grupos para novos cristãos num projeto avançado. Um projeto avançado. Alguns centros usam o Living Free após os estudos em grupo, e também você pode elaborar e temos algumas coisas. Se você tiver interesse, entre em contato conosco, vamos conversar no fórum, nós podemos conversar sobre isso, sobre o que nós podemos fazer depois dos estudos em grupo.
temos desenvolvido algumas coisas para que isso aconteça também nos nossos centros. Os estudos pessoais, eles começam na fase de indução e vão até o final do programa. Por quê? Porque nos estudos pessoais vocês vão ver que nós trabalhamos individualmente e com contratos de aprendizagem. Então, você vai desenvolver os estudos pessoais para os alunos de acordo com a necessidade que ele apresenta no tempo que ele está vivendo. Então, eles continuam constantemente. E sempre trabalhando nessa perspectiva. 1 hora para estudos em grupo, 5 dias por semana, 2 horas para estudos pessoais, 5 dias por semana também. Uma outra ênfase que nós devemos dar nesse tempo é sobre o trabalho de experiência vocacional. Alguns centros nós temos visto que tem trabalhos profissionalizantes e tem algumas questões que deixam com que os alunos desenvolvam algumas vocações. Isso é importante você desenvolver. O aconselhamento continua a acontecer. Você deve ter conselheiros e ter, como falamos lá, aconselhamento formal, aconselhamento informal. E é importante também termos um acompanhamento do aconselhamento com esses alunos após a graduação. Então, se você tem equipe para isso, ok. Se não tem, procure criar parcerias nas cidades de origem dos nossos alunos, na nossa cidade, para que os pastores ali da região, as igrejas, possam dar esse respaldo para os nossos alunos, se tornem responsáveis e eles possam ser aperfeiçoados nessas habilidades para resolver problemas. Também devem se envolver, nós devemos ter com experiência prática com o ministério, evangelismo, discipulado, pregação nas ruas, visita às prisões. Nós devemos desenvolver essas áreas, essas práticas ministeriais para os nossos alunos, porque isso é o que nós desejamos para eles, que eles desenvolvam isso na vida deles, uma vida com perfil evangelístico, com perfil de santidade, praticando o ministério. E visitas à família também, fora do tempo de graduação. Experiência, por exemplo, nós temos, depois de um determinado tempo, os alunos começam a ir para suas casas, visitar os seus familiares, antes de graduar-se no programa, porque é importante que eles cumpram essa etapa. Quais são as necessidades de uma equipe para um programa de treinamento? Então, nós vamos ver algumas. Qual a proporção de equipe a aluno? Via de regra, nós trabalhamos 1 obreiro para 5 alunos. Esse é o ideal. Sei que não é o real, mas é o ideal. Se você conseguir isso, seria fantástico, né? Você precisa de um diretor, você precisa de um pessoal que cuide da entrada, da colocação dos alunos nesse programa de treinamento, conselheiros, ministros, professores, supervisor de trabalho, né? Pessoas que cuidem da alimentação, serviços de alimentação, o escritório, a manutenção do centro. Nós precisamos dessas coisas e dos alunos, dos internos. Então, basicamente, são esses pontos que nós temos para esse momento da fase de treinamento. Se você tiver alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta, vá ao nosso fórum e coloque lá alguma colaboração. Nós estamos à sua disposição, o nosso fórum está lá para isso. Que Deus te abençoe, obrigado por assistir mais essa aula, até a nossa próxima. Um abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau.